Boa noite, pessoal. Entrando aqui para uma live. Hoje eu tenho um convidado especial. Vou conversar com uma pessoa que tem uma história legal aí na bolsa, uma história de buy and hold. Vamos esperar o pessoal entrando aí. Ó, está, inclusive já. Deixa eu pôr para gravar aqui também. Grande, meu convidado aí, o grande Mário, já está aqui na live. Pede para entrar aí, Mário. Filipão, Freitas, Alefrota, Fabi Gala tá em todas sempre. Guilherme Campos. Agora que eu comecei, agora vamos começar a fazer sempre agora, né? Já. Por algum motivo ele não tá. Vamos lá, deixa eu pôr o Mário aqui. Vamos lá ver se vai dar certo. Thiago Ruschel, Felipe Matar, meus amigos aí. Marião, te chamei aí, só aceitar. Isso aí, pessoal, manda um coraçãozinho aí pra chamar mais gente. Grande Mário, boa noite. Cara, deu certo. Eu vou fazer fazer que nem o Maurício, arrumar o cabelo. Arrumar outro pet, né? Pet. E Isso aí, aí. tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, cara. O pessoal tá entrando aí ainda. Você tem um fone de ouvido, Marão? Que costuma ser melhor se tiver. Fica mais. Aqui tudo no backup, meu caro. Muito bem. Show de bola, fechou. O Mário que tem história boa para contar pra gente aí, tem histórias inclusive de sucesso aí nessa queda, né, Marão? Pois é. Você está acompanhando, eu acho que é bastante interessante porque a gente vai falar sobre isso hoje. Eu acho que a ideia é justamente cobrir essa história do buy and hold e é muito interessante poder olhar sobre uma perspectiva histórica, porque eu acho que pouca gente tem a perspectiva que eu acabei por fatalidade, né, por história de vida, tendo disso aí. Eu acho que vale a pena esperar a turma aí entrar para a gente contar um Isso pouquinho dessa aí. história, porque isso de buy and hold tem uma consequência muito importante no patrimônio das famílias, que é o mais Isso aí. importante de tudo. E é isso que você tem para contar hoje pra gente, né? Pessoal, ontem, Exatamente. só pra gente recapitular, ontem eu fiz um post falando sobre buy and hold, sobre o quanto as perdas são responsáveis por levar todo o esforço de anos, às vezes. E aí eu acabei fazendo uma live para falar um pouco mais a respeito do assunto para o pessoal. E aí o Mário entrou em contato comigo, me contou um pouco da história dele lá e eu achei que seria interessante de aproveitar a sequência do assunto aí para ele contar para vocês aí um pouco do que aconteceu com ele, que é uma história de buy and hold que da forma que a gente acha que não tem que fazer, porque até teve gente que falou comigo hoje, Mário, né? Ontem, hoje, depois do post, só falou, não é bem assim, buy and hold não é buy em forget, né? Não é compra e Uhum. esquece e tal. O problema é que tem gente que fala que é mais ou menos isso, que só compra, o cara nunca vai vender e tal. Então a gente dá uma enfeitada no bolo, né? Fala um pouco mais agressivamente a respeito, que é justamente para provocar a discussão e a gente incentivar todo mundo a estudar as formas de proteção que tem, que é o que acho que a minha mensagem principal era falar de proteção. Né? Então eu queria que você se Maravilha. apresentasse aí para o pessoal, dissesse um pouco quem você é aí, o que você faz, e a gente depois vai Perfeito. falando. Bacana, legal, muito bom. Primeiro, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Eu acho que assim, como você falou, as histórias ajudam a gente, a história dos outros ajudam a gente a viver as nossas próprias histórias. A gente, ouvindo as histórias dos outros, a gente pode viver mais de uma vida ao mesmo tempo, né? E quando a gente Isso, divide as experiências, a gente aprende muito mais do que se a gente guarda só pra gente. Eu sou agrônomo, eu costumo brincar, agrônomo é pato, porque agrônomo nada, voa, anda, mergulha, mas não faz nada muito bem, mas faz de tudo um pouco. Mas assim, foi muito interessante porque essa minha experiência de vida, por muito tempo eu fui trader de mercado físico. É, Comecei a minha carreira, na verdade, com 17 anos de idade, 18 anos de idade, eu decidi que eu queria trabalhar com mercados futuros quando não existia isso, 1985, não fala para ninguém.
Eu tô fugindo do coronavírus, então não fala para ninguém a minha idade. Mas eu, desde cedo, queria trabalhar nessa área, gostava disso, achava muito interessante, achava que era o tipo de ferramenta que as pessoas na época não usavam, gostava. Comecei a ler muito de CBOT, né, de Chicago. Na época, comecei a fazer economia no Rio. Larguei a economia e fui embora estudar numa outra cidade, fui para Viçosa, fiz agronomia e me especializei nessa área de mercado. É, Montei, isso aí eu acho que eu nem cheguei a comentar contigo, montei a primeira corretora de mercados futuros fora do eixo Rio-São Paulo, em Araçatuba. Fui trabalhar Olha com só. boi gordo e dólar, fazendo cobertura de dólar e boi gordo. Mas só que eu Caramba, isso cheguei em que muito. ano? Isso em 1991. 91, pô. 91. Pois é, não, ninguém estava nem nascido aqui, né, cara? Eu já estava trabalhando nesse negócio. E eu gostava muito dessa área e achava que tinha tudo a ver com o mercado que a gente trabalhava, com o mercado de commodities, e percebia que não existiam ferramentas, só que eu costumo brincar, eu falo que eu cheguei muito cedo para a festa. Quando eu cheguei, não tinha ninguém no salão, e aí eu falei assim: não tem nada para fazer aqui, vou fazer outra coisa. A minha família é de traders. Meu bisavô era exportador de azeite de oliva da Tunísia para a Itália em Olha só. 1905. Então, assim, tem uma centena de anos aí que a turma da minha família, meu lado italiano é trader. Então é commodity, E é trader e commodity na veia, né? trader de commodity físico, de abrir mercado, de fazer isso tudo. Então eu montei essa corretora, acabou não dando muito certo, porque era muito, muito pequeno o mercado na época mesmo. Fui para São Paulo, eu sou de Petrópolis, estado do Rio, eu fui para São Paulo. Fui trabalhar numa empresa de venda de informação, que chama CMA, que ainda existe até hoje. Desenvolvia produtos para o mercado agrícola, fui trabalhar com o mercado de café. Depois eu saí dessa área, fui embora, fui morar fora. Comecei meu périplo aí pelo mundo. Eu morei em 4 países, eu tive Ah, 27 endereços, 19 cidades. Então sou um cara bocado rodado. Sempre trabalhando nessa área de comercialização, na área de vendas e tudo mais. É, mas nunca deixei de lado essa parte de mercado, sempre acompanhei. Mas o que me trouxe nessa história toda do buy and hold é uma história, também faz parte da história da família, eu acho que é onde as coisas todas se ligam, que há muitos, muitos anos atrás, meu avô, quando veio da Itália para o Brasil, ele foi representante de uma empresa de química, de produtos químicos, chamada aham. Ciba. Não sei se você já ouviu falar na Ciba. Ciba não conheço. Não, pois é. A Ciba foi comprada, se tornou Ciba Geigy, depois a Ciba Geigy foi comprada pela BASF. Ah, E legal, legal. foi incorporada pela BASF. Mas o interessante disso tudo é que meu avô, na época, uma parte do salário dele, dos proventos dele, ele ganhava em ações. Ah, legal. Pois é, então assim, o Foi buy and a hold, história que você me contou nasceu aí. exatamente, a história nasceu aí, porque justamente a gente começou a brincar, porque eu comentei contigo no seu post que essa história de buy and hold é muito bom, porque a gente acaba comprando papel barato na mão de quem mantém o papel por muito tempo, e não deixa de ser Aham. verdade, né? Porque se a pessoa mantém por muito tempo, a gente nunca sabe quando a gente vai precisar lançar mão daqueles ativos para fazer dinheiro por alguma necessidade. Sim, Então, sim. você pode pegar no contrapé do mercado e você precisar vender alguma coisa, você está completamente travado, porque o mercado está em baixa e você tem que vender na bacia das almas. E é geralmente o que a gente está vendo agora, né? O que a gente está vendo agora é Sim, sim. exatamente isso. Muita gente precisando liquidar a posição para poder pagar conta, para poder cobrir imagem, né? O pessoal que estava É, alavancado. exatamente. Os fundos todos de investimento que a gente vê que também acabam que tiveram que fazer isso, porque todo mundo. A velha história, né, Marcelo? É, o comandante bom a gente descobre na tempestade. No tempo bom, todo mundo é bom comandante. A bolsa subindo, todo mundo opera direito, né? Não tem erro. Você compra porcaria e a porcaria sobe junto, porque está tudo subindo junto com a maré. Isso aí.
E na época, justamente... E essa história toda do meu avô aconteceu um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Meu avô veio para o Brasil depois da Primeira Guerra Mundial, lutou na Primeira Guerra Mundial, veio para o Brasil, tinha essa empresa, tinha uma empresa de representação, recebeu essas ações e deixou guardado muito tempo, esqueceu disso tudo, deixou lá no canto. É um buy and hold forçado, de uma certa forma, foi o que aconteceu. Aham. Né? De alguém que até nem entendia de mercado, não sabia. Não tinha, quer Ele dizer, na recebeu. verdade, naquela época nem se dava muito valor para aquilo que ele estava recebendo. O que ele queria ver era dinheiro na conta, ele não queria ver ação, por que servia papel de empresa para ele, né? Provavelmente ele deve Uhum. ter pensado isso, porque a gente não sabe. Sim, sim. A gente não sabe. Na verdade, a história toda foi que esses papéis ficaram todos parados lá na posição dele, e um belo dia, não muito tempo atrás, meu pai também sempre gostou muito, dentista, mas sempre gostou muito de mercado de ações. Também começou a montar as suas próprias posições, montou sua carteira, mas era um típico buy and holder, então ele sempre aportava dinheiro. Uhum, uhum. Daí que veio justamente essa história toda que a gente começou a conversar. E num determinado momento, essas posições todas ficaram paradas, até que nós faleceram os dois, e eu tive que tomar conta dessa carteira. Isso em Eu que ano? comecei. Isso foi 2 anos e meio atrás, mais ou menos. Ah, faz pouco Coincidiu. tempo, então. Faz pouco tempo, faz pouco tempo. Eu, na verdade, nesse tempo todo que eu trabalhei com o mercado físico, fiz muita operação no mercado físico, tive a minha própria carteira. Depois, quando eu fui morar fora do Brasil, eu fui morar na Espanha, depois eu fui morar na Holanda. Eu deixei de lado a bolsa porque eu não tinha condição de acompanhar isso de onde eu estava. Não existia internet do jeito que tem hoje, né? Eu acho que assim, as ferramentas que a gente tem hoje que fazem toda a diferença. E na época, como não tinha nada, eu fui tocar minha vida também, não acompanhei nada disso. E aí, com o falecimento do meu pai, eu tendo que tomar conta justamente dos ativos da família, eu comecei a olhar para aquilo tudo. Nós levantamos o que tinha lá do meu avô e tudo mais, e aí eu joguei isso. Fiz um baita de um trabalho de voltar no tempo com tudo aquilo que tinha acontecido. E aí é o mais impressionante, né, Marcelo? Eu acho que a primeira lição disso tudo, né? Que foi justamente o que eu escrevi para você no post que suscitou essa nossa conversa agora. Eu falei, cara, meu avô foi milionário, meu avô foi pobre, meu avô morreu com pijama furado, e ele tinha tido dinheiro, ele tinha tido a possibilidade de ter um padrão de vida, uma qualidade de vida completamente diferente daquilo que ele tinha vivido, e por desconhecimento das ferramentas, ele nunca aproveitou daquilo. Aí, coincidentemente, ou em paralelo a isso, eu comecei a acompanhar o mercado de novo, né? Como voltei a estudar o mercado. Isso há 2 anos e pouco atrás. Isso há 2 anos e meio atrás. Há 2 anos e meio atrás. Voltei ao mercado e aí, num desses sites da vida aí, bati de frente com esse tal de Luiz Fernando Roxo. Eu falei assim, que história desse cara de pozinho aí, isso aqui, peraí, como é que esse negócio funciona, né? E eu tenho uma perspectiva de estudo muito forte, eu gosto de estudar. Então, e gosto de estudar e também eu acho que é uma das coisas que é parte desse aprendizado todo, eu gosto de simular. Então eu comecei a simular o Legal. que ele falava, né? Comecei a simular não só o que ele dizia, mas o que outras pessoas diziam também, e comecei a entender a lógica da proposta dele e pensei, tá, tudo bem, isso daqui é um negócio interessante. E, e devagarzinho voltei ao mercado de novo. Acho que é outro ensinamento, né? Mãozinha pequena, Isso é muito testando. importante. É muito importante, é muito importante. A gente não pode deixar arriscar, porque justamente quando essa carteira veio para minha mão, é patrimônio da família. Eu tenho Sim. minha mãe que é aposentada, tem 74 anos de idade, eu tenho um irmão que tem síndrome de Down, então eu tenho um outro irmão mais novo eu tenho um sobrinho novo, então a minha responsabilidade não era só comigo, era com a família toda. Né? Legal, legal. Aí eu fiquei bastante preocupado, porque eu falei assim, não posso errar, não posso errar.
Lógico, a bolsa subiu. Nesse tempo todo, tá voltando só um pouco atrás, as posições do meu pai também, quando eu comecei a pegar as posições do meu pai, eu comecei a ver que essa história de buy and hold era um pouco esquisito, porque na carteira dele tinha Starup. Você sabe o que é Starup? Nunca ouvi falar. Pois é. Starup foi uma ótima empresa de jeans Ah, dos anos tá. 80, que era muito conhecida, muito famosa e que tinha ações na bolsa e que desapareceu. Eu E, nasci em 82, tá? Então, tá. Pois é, para você ver. Não, provavelmente não, não. não, o que a gente está falando aqui é de 4 gerações, né? Então, assim, são 4 gerações carregando papel, mas não se beneficiando desses papéis de forma nenhuma e, pior, não defendendo essa posição, não defendendo isso de forma alguma. Aí eu pensei, não, eu tenho que fazer alguma coisa realmente diferente. E preciso estudar para poder realmente aplicar técnicas novas, porque aquilo tudo que foi feito até hoje não vai funcionar daqui para frente. Além do mais, a gente fala até muitas vezes aí nas aulas e tudo, e aprende aí com os nossos. O JJ tá mandando uma piada aqui, É, nossa. É, colocando esses papéis todos em perspectiva, eu me dei conta que realmente assim tinha muita coisa que tinha sido perdida ao longo do tempo e nenhum tipo de técnica. Meu pai entendia bastante de ações, gostava do mercado, mas de novo não existiam ferramentas e ele praticamente operava como um outsider no mercado. uhum. Carregando essa porcariada toda que acabou deixando pra gente muita coisa que não tem valor, que a única coisa que dá isso tudo é trabalho na hora de fazer declaração do imposto de renda, que todo ano eu tenho que Aham, aham. declarar isso tudo até conseguir encontrar uma forma de zerar, porque a empresa quando quebra deixa te deixa com esse passivo de ter que ficar fazendo um lançamento em imposto de renda. Agora eu já resolvi isso, mas é chato, é trabalhoso, tem muito trabalho Então, para isso, resolver. isso é uma pergunta que eu, por exemplo, nunca nem pensei como é que é, nunca fiz. Como que funciona isso? Quando a empresa quebra, você tem o papel, você continua sendo sócio da massa falida, Continua sendo e sócio da aí? massa. Exatamente. Aí tem que entrar em contato com a corretora. A corretora, onde os papéis estavam, onde ele fazia a operação, era a Umuarama, que depois virou um, que depois virou zero, porque não existe mais, então é outra que já sumiu. Né? Então, não, tem que fazer um procedimento para poder tirar do imposto de renda e informar que o valor das ações é zero. Mas é chatinho, né? É mais um Uhum. trabalho chato, desnecessário. E tem que fazer todo ano, você tem que repetir essa. Tem que fazer todo ano. Tive que fazer todo Legal. ano até o espólio terminar. Quando o Ah, espólio entendi, tá. terminou, eu matei eu matei os papéis do espólio. Legal. Mas é trabalhoso, é chato. É mais uma coisa porque a gente tem que se preocupar quando a gente tem que estar preocupado em realmente fazer o tempo girar naquilo que dá retorno para a gente, né? E aí, voltando aí à história do Luiz, quando eu encontrei o Roxo, eu falei assim, não, tudo bem, a história do Roxo é interessante. Comecei a estudar Tailhead, comecei a estudar como me defender disso tudo, e todas essas técnicas começaram a fazer sentido em relação a uma carteira que eu tinha, que também, por esse tempo todo que ficou, estava desatualizada, que a gente não tinha noção disso tudo, até que justamente quando veio 2 anos e meio atrás, 3 anos atrás, a, 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 me fugiu a palavra, a regularização das posições no exterior, né, que é a declaração de bens no exterior. A gente regularizou isso tudo, então ficou tudo certinho, não tem problema, posso falar, imposto de renda, não tem, tá tudo pago, tá tudo ok. Mas, de novo, é mais um trabalho a se fazer. E com isso eu fui montando, fui percebendo a forma como eu deveria começar a tratar esse patrimônio e defender essa posição. Lógico, os últimos Legal. 2 anos e meio foram de vento bom, né? Fala aí. Aham, sim, sim. Não, deixa eu até te perguntar um pouquinho Claro. dessa história aí, porque acho que é o que o pessoal vai querer saber mais. Então vamos lá. O nosso objetivo é mostrar que o buy and hold puramente não funciona Sim. sozinho. Você precisa de proteção, você precisa acompanhar os seus investimentos. Eventualmente, eu acredito, né?
muito até por influência do pessoal que são meus mentores aí, o Roxo, o Maurício, que a gente não deve segurar uma posição para sempre, a gente não deve ficar exposto desnecessariamente quando a bolsa não está favorável, porque se a bolsa já subiu demais, você já tem indicativos na economia que as coisas não vão bem, ou pelo menos estão indicando que vão começar a não ir bem. Para que você vai ficar segurando uma posição e deixar aquela ação cair até sei lá quanto, que nem a última queda aqui foi 50% quase, né, em reais? E para que ficar segurando essa posição? Tá bom, você pode comprar na baixa, beleza, mas por que não defender, né? Ou vendendo, ou fazendo proteção com put, ou a forma de proteção que a gente tem N que a gente pode fazer, né? E aí, mas me conta uma coisa, como é que, quando você fez quando você voltou para trás, olhando para essas ações que você tinha, que seu avô tinha, que seu pai tinha, você conseguiria falar até valores, assim, por exemplo, se ele tivesse realizado lá lucros naquela época, ou tivesse vendido as ações em momentos mais favoráveis, quanto ele poderia ter tido? Você chegou a ver isso? Eu vi e quase chorei, né? Voltando porque assim, no tempo... só antes de você falar, quando você me contou, me veio à memória algumas histórias, porque a gente sempre fala que as histórias positivas, né, o pessoal conta. O cara que se matou e virou sucesso, o cara que saiu da faculdade e fez uma grande empresa. Só que ninguém conta os caras que não fizeram faculdade e não viraram nada, né? E no caso da Bolsa aí, a gente tem alguns exemplos de pessoas que nunca olharam para os investimentos e acordam milionários, né? Às vezes, uma história igual à sua, né? Parecida com a sua, só que positiva. O cara tinha lá uma carteira grande, ninguém nunca olhou para ela, a hora que ele vai lá ver o pai morre, o avô morre, aí ele vai pegar a carteira e tá valendo milhões, né? Por quê? Porque o cara tinha empresas boas que não quebraram nesse tempo e viraram milhões. Mas acho que o teu caso é um caso oposto a isso, que são os casos que ficam esquecidos na história, né? Que ninguém conta eles. Então, por favor, dá mais detalhes aí pra gente, que acho que é muito legal. É aquela história, né? O cemitério dos perdedores é silencioso, né? Exatamente. Ninguém conta a história de quem perdeu. E eu acho que também é muito interessante o seguinte, isso eu acho que a gente tem que levar muito em consideração hoje em dia. Lógico, a história do buy and hold, acredito que, né, voltando atrás, só complementando o que você disse, óbvio que quando eu voltei no tempo e eu olhei o que foram as empresas, o que elas tinham sido, o que elas deixaram de ser, eu me dei conta que realmente assim, a família teria sido milionária em dólar. E nunca foi. E nunca foi, Entendi. porque nunca efetivou nada, nunca aconteceu nada disso. E o que eu acho que é mais importante é o seguinte, quando isso tudo aconteceu, 60, 70 anos atrás, que eu acho interessante também porque é muito difícil você encontrar alguém que tenha algum tipo de experiência prática, que não seja, né, de você fazer simulações de buy and hold, mas de você colocar isso numa experiência prática de 70 anos. Né? Porque na verdade é isso, são 70 anos. Sim. E não existe nenhum tipo e naquela época, as empresas eram muito longas. Né? Tem um livro de 1980 que se chama Feitas para Durar, e se você pegar esse livro, nem aquelas empresas que eles diziam naquele livro que não tinham sido feitas para durar, IBM, essa turma toda, nem essas, a GE, você vê a GE hoje, a GE está acabando, a GE é fornecedora de turbina de avião para Boeing, tchau GE, tchau Boeing, tchau todo mundo. Então, as empresas, mesmo as marcas mais tradicionais e mais fortes que existiam há 30, 40, 50 anos atrás, elas deixaram de existir. Esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte, que eu acho que vai mais até do meu lado de trabalho mesmo, de trader, o ciclo de vida das empresas é muito curto hoje em dia. Mesmo as empresas mais famosas que você pode pegar no mercado, elas podem acabar em 20 anos, porque as tecnologias são muito mais disruptivas do que elas eram há 50 anos atrás. Essa empresa Ciba, ela era super tradicional, de 1820 e pouco, fazia pigmento para a indústria têxtil, uma empresa alemã, super reputada, mas que acabou. Deixou, porque perdeu a relevância aquele tipo de negócio. E
E hoje em dia a gente vive esses ciclos, eu acho que com muito mais. A gente, hoje, acho não, hoje a gente vive esses ciclos com muito mais intensidade. Então, o conceito do buy and hold de uma pessoa de 1950, ele não pode mais ser aplicado em 2020. A gente vive outro tempo, a gente vive outro mundo. A dinâmica dos negócios é muito diferente. A gente não pode se fiar, por mais que o efeito Lind funcione, ele não é só um fator que a gente pode se fiar. Acho que existem outros fatores que a gente tem que levar em consideração. Eu acho que eu vi alguém já falando, ou algum estudo, não sei se acho que é o próprio Taleb que fala isso, que as empresas que estão no topo, que são as que estão na bolsa, são as que vão durar menos até, inclusive na atual economia, porque elas são grandes demais, e o Taleb defende que a centralização de poder, a centralização nas empresas, né, o excesso de burocracia que é causado pelo tamanho das empresas, faz com que essas empresas falhem em prazos menores, né? Eu lembro, acho que, se não me engano, tem até o levantamento lá que elas duram 10 anos, quando elas vão para a Bolsa, elas duram menos depois que elas vão para a Bolsa, porque justamente elas já estão muito grandes, e aí a centralização acaba afetando elas negativamente, né? E aí depois que você fez esse levantamento todo, você já estava fazendo, foi com quanto tempo depois que você voltou a mexer com bolsa? Que você, pelo menos, eu fiquei praticamente um ano fazendo esse levantamento. Como eu disse, eu chorei quando eu vi isso tudo. Eu falei assim, caramba, nossa, quanta coisa que deixou de existir, quanto valor que foi perdido ao longo desse tempo, porque realmente não existia nenhum tipo de manejo dinâmico. Eu acho que o que a gente fala hoje do manejo dinâmico, ele é super importante, porque realmente assim, a exposição em um determinado tipo de papel, a exposição em um determinado tipo de segmento, a exposição concentrada em um determinado tipo de coisa, te deixa muito vulnerável. E essa história das empresas grandes, realmente, quem trabalhou, eu trabalhei em grandes empresas, né? Em um determinado momento da minha vida eu resolvi, eu sou muito empreendedor, mas em um determinado ponto da minha vida eu resolvi trabalhar numa empresa, numa multinacional enorme, e eu não durei muito tempo, porque justamente eu olhava para aquilo tudo e falava assim, caramba, é 80% do tempo fazendo política, 20% do tempo trabalhando. É muito difícil você convencer qualquer coisa, tomar decisões rápidas, justamente a flexibilidade das pequenas empresas, que faz com que elas possam se adequar e se adaptar aos mercados. Numa empresa grande, por exemplo, que tem muito débito, como as empresas de aviação, por exemplo, não sei, uma delas. Essas empresas grandes, elas acabam sendo muito dependentes, como a gente está vendo hoje, inclusive, de governo para conseguir se manter. Porque elas não conseguem dar uma resposta rápida a uma mudança rápida no ambiente. E aí é o que eu costumo brincar. Eu falo, como agrônomo, e isso me serviu muito agora porque eu vou chegar aí, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Covid e tudo mais. Como agrônomo, eu sempre brinquei e falei assim, o planeta Terra é uma placa de Petri onde você coloca as bactérias ali para fazer os experimentos, é uma placa de Petri, né? Para fazer culturas, exatamente. É uma placa de Petri com tamanho limitado, com recurso limitado, e daqui a pouco uma começa a comer a outra e depois tudo desaparece. A gente está vivendo isso, né? É duro dizer, mas a gente está vivendo uma experiência biológica na prática, o que é bastante desconfortável, porque agora a gente é a cobaia desse negócio todo. Então, não é muito confortável. Mas para o nosso negócio, como negócio, essa exposição ao meio, sem que a gente tenha realmente a possibilidade de gerenciar as carteiras, gerenciar o nosso patrimônio. E aí eu acho que também entra num outro ponto. Eu tomei a decisão de não, por exemplo, poderia ter vendido todas as ações, poderia ter pego o dinheiro, poderia ter aplicado num fundo de investimento. Sim. Imagina, não quero nem falar nenhum nome de fundo de investimento aqui, benza. Eu espero que todos saiam disso tudo, porque no final de contas todo mundo está sofrendo por conta disso. Mas eu resolvi tomar na minha mão a responsabilidade de poder
levar essas posições para frente e tentar gerenciar da melhor forma possível. É... Diga. O que você acabou de falar dos fundos, né? A gente está acostumado, no Brasil principalmente, a delegar as nossas responsabilidades, né? Principalmente na área de finanças, para terceiros. Era lá com o gerente do banco, agora é com corretora, depois vai para o fundo, né? Ah, vamos deixar com o fundo, porque eles sabem o que eles estão fazendo. E a gente acaba deixando a educação financeira para lá sempre, né? Sempre para segundo plano. A gente faz, para comprar um carro, você vai lá, estuda, fala com o vendedor, olha um carro, olha outro. Para comprar uma televisão, você olha vários modelos, procura na internet. Para comprar uma ação, para comprar uma coisa, a pessoa quer... não, vou lá e compro aqui, o cara me deu uma dica, por exemplo, né? A gente, o que eu estou fazendo aqui, que o Maurício, que está aí na live, tá falando pra gente, o Roxo, o que a gente está tentando fazer é levar conhecimento para as pessoas, e as pessoas se conscientizarem que elas têm que sim cuidar do próprio dinheiro. Você pode até pôr um pouco no fundo, uma parte mais arriscada, mas a maior parte do seu dinheiro você tem que cuidar disso, né? A gente tem que ensinar as pessoas a cuidar do próprio dinheiro e tomar conta tomar as rédeas da própria vida. Inclusive, não só com dinheiro, mas ontem, na live que eu fiz, até eu conversei um pouco a respeito disso com o JJ, que também está aí. A gente estava falando as pessoas têm que ter uma segunda opção para tudo, para o trabalho, para a escola, para qualquer coisa, né? A gente tem que ter segundas opções e as opcionalidades é o que fazem a gente ter outros sucessos que vão de coisas que às vezes a gente nem esperava, né? Às vezes esse papo que a gente está tendo aqui agora pode virar uma coisa que daqui a pouco vai vir a outra e isso é uma opcionalidade. A gente tem que colecionar essas coisas e ficar atento à nossa volta, né? Porque as oportunidades às vezes estão na nossa frente passando e a gente está deixando elas ir embora, se concentrando só no problema, né? Tomara, Marcelo. Eu acho que assim, é super importante. Eu costumo falar para as pessoas que talvez um grande problema que a gente tenha no Brasil hoje em dia é que matemática Se você fala matemática para qualquer jovem, a pessoa fala assim, não, eu faço qualquer coisa menos matemática, eu não gosto de fazer conta. E justamente um conceito que entrou, né, nos últimos anos na minha vida, porque no meu tempo de trading, de trader, de mercado futuro, super elitista, super elitista. Reconheço, confesso, e assim, até não gostava. Eu trabalhava com dono de frigorífico, eu trabalhava com com exportadora de calçados, eu trabalhava só com gente grande que conseguia entender aqueles conceitos, mas era um mercado extremamente pequeno. Frustrante, tão frustrante que eu fui fazer outra coisa. Mas a história do financial deepening, né, da gente realmente aprofundar esses conceitos de finanças, isso tinha que começar na juventude, com a garotada, entender, aprender, gostar, saber fazer conta de percentual já é um bom começo, porque justamente tem muita gente que não consegue fazer e acaba, justamente por não saber fazer isso, relegando a terceiros o próprio destino do seu próprio dinheiro. Então, mesmo que você dê para alguém fazer isso, como a gente estava falando, tudo bem, eu vou colocar num fundo de investimento, mas eu não coloco todo o meu dinheiro num fundo de investimento. Uma parte eu posso colocar em vários, eu posso colocar em vários instrumentos ao mesmo tempo, eu posso colocar subalocar isso em categorias de ativos diferentes para poder ter um balanceamento de tudo, porque no final também, desculpa se eu vou voltando e falando, porque eu acho que assim, não, sem problema. Não, eu fui bem doutrinado por essa turma aí que você falou. JJ, você, Maurício, Roxo, todo mundo que realmente hoje eu não canso de agradecer, porque incutiram na minha cabeça conceitos que são básicos e que eu trago para tudo que eu faço. Quer dizer, perco de canequinha, né? Ganho de balde, perco de canequinha. Pô, isso aqui, amigo, eu preciso levar isso para minha vida inteira. Eu preciso estar com isso sedimentado na minha cabeça para que realmente assim eu não me perca na ilusão do pequeno sucesso, o ovo da serpente da futura queda. Então eu não posso me dar esse luxo, né, de achar que porque eu acertei a mão agora, eu vou acertar todas as mãos. Sim, então, sim. Devagarzinho, Isso é importantíssimo. devagarzinho, tomando essa responsabilidade,
para que realmente, assim, mesmo que eu escolha fundos de investimento, mesmo que eu escolha qualquer instrumento, eu preciso estudar para saber fazer isso. Eu preciso ler, aprender, olhar e enxergar o que as pessoas estão propondo para a gente. E conhecer, inclusive, o que esses fundos estão fazendo, né? Que tipo de estratégia Claro. que eles usam, isso tudo. Porque os fundos falam isso. Se as pessoas forem atrás, elas vão saber o que mais ou menos, não tudo, mas Uhum. quando você é cotista do fundo, acho que você pode saber até da parte da estratégia dele, se bobear, você consegue. Eu sei, até falando do Alasca, que teve uma performance bem complexa aí nessa crise, mas ele falava, o pessoal liga pra gente, a gente explica, a gente conta, pode vir visitar. Então os fundos são abertos, mas as pessoas acham que deixam uma coisa muito longe, né? Mas me conta uma coisa aí. Diga. Eu queria que você me contasse quanto que você perdeu nessa Pois crise que a é. gente teve. Eu, Em percentual, não é valor Não, absoluto, não, não, é não, percentual. não, em percentual. Assim, hoje eu fechei, eu falei para você um valor ontem, Aham, hoje eu perdi um pouquinho mais. tá Hoje, quer bom. dizer, com essa queda, vou colocar um pouquinho na perspectiva, tá? Porque eu acho que é bastante interessante essa história Sim, toda. sim, Então, claro. eu vim estudando isso tudo e quando chegou um pouco antes do carnaval, um amigo meu que mora na Holanda, liga para mim e fala assim, cara, eu não sei o que está acontecendo, mas eu fui trabalhar hoje no escritório e mandaram todo mundo para casa de novo, porque esse vírus que está aí chegou aqui na Holanda e tem alguma coisa esquisita. Aí eu falei assim, estranho isso. Eu gosto de ler. Também eu acho que é outra coisa, né? Junto com a matemática, é, a sede pelo conhecimento, a sede pela curiosidade de saber o que está acontecendo no mundo. Fontes de informação, leitura, buscar informação, buscar isso tudo. Aí ele me falou isso, eu falei assim, não, tudo bem, vou dar uma olhada no que está acontecendo. E comecei a ler, como eu disse, o meu lado agrônomo, entrei em contato com uma amiga minha veterinária, pesquisadora na Universidade de Washington, nessa parte de zoonoses, conversei com ela, ela falou assim, o negócio é sério, realmente, é complexo, ninguém conhece esse vírus, e ele tem uma transmissibilidade muito alta, apesar de ter uma mortalidade muito baixa, mas lógico, se você fala de uma transmissibilidade para 100 milhões de pessoas, 4% de fatalidade é muita gente. Então eu falei, Sim. realmente isso aqui tá estranho. E voltei aos conhecimentos que eu estava acumulando nesse tempo todo, pensei assim, tudo bem, eu vou pegar 2% do que eu tenho na minha carteira em dinheiro, vou pegar 2% do valor da minha carteira e vou fazer feijãozinho com arroz. Eu não sei fazer nada complexo nas opções, eu estou estudando, eu estou acompanhando essa turma toda, o pessoal dá nó na minha cabeça, não dá para fazer nada mais. Mas, amigo, olha só, tá vindo um tsunami. Não dá para eu construir um bunker, eu vou subir no coqueiro, porque pelo menos no coqueiro eu acho que eu vou me proteger de alguma coisa. É, E comecei a me posicionar comprando opções de venda, os índices. Com isso tudo da gente começar a operar, operando aqui no Brasil com Bova, operando Uhum. fora com SPY. Comecei a me posicionar nisso tudo e o tsunami veio, né? O tsunami realmente veio. Então, peraí, você Levou. comprou. Quando foi que você comprou as puts? Eu comprei, eu passei o carnaval inteiro estudando. O carnaval inteiro. Meu Aham. carnaval foi sentado na frente do computador, estudando, feito um Você já maluco. tinha tido a informação lá da sua amiga da Já Holanda? tinha, já tinha Já tido, tinha já tinha tido aparecido. as informações todas, eu estava abastecido de informação. Eu achei que aquela informação tinha credibilidade, tinha um potencial de realmente atingir o mercado de uma forma estranha, porque justamente foi a conversa que eu tive com essa minha amiga veterinária. Eu falei assim: não, o problema então desse vírus é que não é a mortalidade, o problema é que ele afeta o trânsito de pessoas, e se ele afeta o Hum. deslocamento das pessoas, ele vai afetar o deslocamento de mercadorias. Se vai afetar o deslocamento de mercadorias, eu sou trader, eu não posso comprar e não posso vender, as empresas vão ser afetadas. Quer dizer, Então esse foi o meu racional. você já estava muito na frente do mercado inteiro até, né? Porque Eu tava, a gente, eu tava. nós mesmos porque a gente estava, você acompanha a gente falando aí, o Roxo principalmente, né? O Maurício também falava que o JJ, a gente estava, a economia está esquisita,
né? As coisas estão esticadas, pode ter uma correção por aí, né? Já andou demais. Mas a gente não, eu mesmo, quando veio a história do vírus, eu achei que não fosse ser tão grave. Até porque eu também não tenho essa experiência de mercado, não tenho essa experiência de vida, né? E assim, pelo que você está falando, é um negócio fantástico. Você conseguiu enxergar bem na frente, né? Eu acho que essa antecipação, porque isso foi antes do carnaval. E antes do carnaval, na semana antes do carnaval, eu fiquei estudando o carnaval porque eu sabia que eu precisava saber mais do que eu estava sabendo. Mas antes do carnaval eu já comecei a fazer as minhas posições de compra em put. Em put. Comprando put aqui, lá fora, Boval, Bovap, comprando essa gente toda e me posicionando nesse mercado devagarzinho, justamente olhando os parâmetros todos, procurando tudo que tinha delta baixinho e que não custava caro, que era baratinho, que dava para eu perder se nada acontecesse. Okay, a vol ainda estava baixa, né? A volatilidade ainda estava baixa. Muito baixa. A vol estava lá 30 e pouco, 20 e pouco, 30 e pouco. Estava bem na parte de baixo. E eu comecei a comprar isso tudo, a me posicionar no mercado dessa forma. Muita gente, justamente como você falou, muita gente falava: mas isso é besteira, esse negócio do vírus não vai dar certo, não tem nada demais, não sei o quê. E em determinado momento eu pensei assim, cara, eu vou acreditar no que eu tô lendo, no que eu tô estudando, vou tapar os meus ouvidos e eu vou seguir em frente, porque também se eu tiver errado, tudo bem. Não tem problema eu estar errado. Né? Vai perder o quê? 2% que você falou, né? Exatamente, eu ia perder 2%. Então, assim, não tem problema eu estar errado. E não é vergonha para ninguém estar errado, né? Eu acho que a gente tem que aprender, abraçar o erro como sendo parte da vida. Sim. Eu acho que isso faz parte, né? Então, assim, tudo bem, eu posso estar errado. Tudo bem, se estiver errado, não vai me machucar muito. Se eu estiver errado, a carteira, que eu acho que justamente é onde entra, onde as coisas se conectam, é aí. Eu entendo que se eu estivesse tomando uma posição especulativa, só apostando numa queda por conta disso, tudo bem, é uma posição especulativa. Eu poderia estar nessa posição, né? Mas eu não estava. Eu tinha uma carteira atrás que eu estava tentando proteger essa carteira. E eu fiz. Já vinha tendo lucro, né? Já estava vendo. Já vinha tendo lucro. Ou seja, o Maurício fala muito isso, né? As pessoas acham caro. A gente falou ontem até. Você põe a tua posição lá e coloca um stop, né? 5%, sei lá. Mas eles acham caro pagar 5%. O stop de 5%, tudo bem. Porque o cara sempre entra achando que só vai subir, né? Não vai ter problema. O stop é aquela coisa psicológica, né? A gente fala do stop porque se der errado, mas ninguém acredita que vai dar errado, acha que só vai dar certo, né? Na prática é isso. E acha caro pagar, que você gastou 2% com proteção. 2%. 2% no ano. É mais até, né? Porque eu justamente, essa carteira veio num ciclo de alta de 2 anos e meio. Então, tudo bem, ela deu 50%, eu vou gastar 2%. Gente, é uma mesquinharia a gente querer levar tudo que está na mesa, todas as fichas da mesa. Então é all or nothing, né? Levo tudo ou não levo nada. Opa, não pode tentar levar, deixa um pouquinho, as últimas moedas deixa para o mercado, né? Exatamente, dá para o santo, dá o último para o santo, não tem problema, né? Exatamente, deixa para o mercado. E aí, justamente, eu falei, caramba, eu vou colocar esses 2% aqui. Resultado... A carteira caiu nas contas de ontem, nas contas de hoje piorou um pouquinho, porque entrou um pouquinho contra mim. A carteira caiu 27%. A sua carteira? A carteira caiu 27%. Na contrapartida com as opções, no final, o resultado final deu 3%. 3%. Olha isso, gente. 3% de perda no meio de uma crise de 40% lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil 50%. E acho que é isso, né, Marião? Acho que a nossa mensagem aqui, o que a gente está falando aqui agora é essa. Você quer fazer buy and hold? Tudo bem, mas não relegue a proteção, né? Não ignore a proteção. Eu cheguei a conversar, mandando por direct, mensagem com um desses grandes influenciadores do buy and hold aí, e acho que foi pouco depois, já tinha começado a crise, ainda não estava naquilo, não foi tudo isso ainda, não tinha sido tudo isso, mas o Roxo já tinha tido um puta resultado lá com o Bova, né, que eu imagino que você deve ter comprado o mesmo Bova que ele aí. Acompanhei o Roxo em muita coisa. Acompanhou o Roxo, então.
e foi um puta acerto, aquilo ali mostrou, né, no momento de crise, tanto que isso é poderoso, tanto que fazer proteção é importante. E eu fui lá e falei para ele, por que você não fez proteção, né, quando que você não faz proteção? Aí ele falou assim, porque não precisa, eu posso fazer mais aporte, não sei o que e tal. Acho que no fundo eles nem sabem fazer proteção. E o argumento é sempre aquele, é muito caro. E aí, para piorar essa situação, a gente teve, acho que foi a Nord Research que mandou um e-mail para todos os assinantes, até para quem não era assinante, falando lá que proteção de carteira não funciona no longo prazo, porque é muito caro. Mas por quê? Porque o cara quer comprar put que protege 100% do dinheiro, né? É comprar put. Você não comprou uma put, a Bova estava no 118, 115, sei lá quando foi que você comprou. Você não pagou no 115, você pegou ela lá no 80, né? 80. Qual foi o strike? 80. Né? Eu peguei 90, 80 e belisquei no 70. E aí você protegeu mais, no Notion você protegeu mais do que você tinha na sua carteira. Por Exatamente. isso que você teve esse eu usei, justamente, eu até brinco, mas é aquela história, de novo, não vou querer levar tudo da mesa, porque a minha, vamos dizer assim, a minha imaturidade, a minha falta de conhecimento não me fez fazer a conta perfeita do Notion. Tem coisa para aprender ainda, ótimo, tenho muita coisa para aprender. Na próxima crise. Você vai estar mais separado? Opa, com certeza. Mas, claro, quando você olha isso tudo, fala assim, por que eu não comprei mais? Mas tudo bem, eu acho que a gente tem que saber até onde a perna alcança. Eu acho que tem que ser. Eu sou muito humilde para entender que eu sei muito pouco e o que eu fiz foi excepcionalmente bom. Eu tive um timing bom porque eu tive bons estudos por detrás, tanto bons estudos do que estava acontecendo no mercado, nessa questão particular aí da Covid, quanto na questão das ferramentas que eu podia usar para proteger. Então, consegui juntar essas duas coisas para proteger esse patrimônio. É muito estudo, eu acho que também é uma coisa para deixar muito claro para qualquer pessoa, é muito estudo. E eu acho que para os buy and holders clássicos é uma pena, porque a pessoa vai ter que esperar mais 3, 4 anos para poder voltar a ter, tomara que seja menos tempo, né? Vai ter que esperar um tempo para as coisas voltarem a normalizar e eles não poderiam não estar sofrendo como eles estão. Sim. Então, acho que assim, é tão pouco. E mais, se você realmente aprende a fazer uma gestão dinâmica da sua carteira, se você aprende a fazer a rolagem correta dos seu hedge, das suas posições nas opções, o gasto é muito pequeno. O gasto é menor ainda do que 2%. Você consegue fazer isso aceitando. Eu aceitei, né, de limite. Meu ponto de corte era 15%. Eu falei, ok, eu vou perder 15% da carteira se acontecer alguma coisa, eu compro abaixo de 15%. E mais, até importante também, eu acompanhei o que o Roxo falava, mas quem apertou o botão do computador fui eu, né? Cara, isso é importantíssimo, então, isso é importantíssimo. Foi você que fez. Fui eu que fiz. E é cada um que está fazendo, que está colocando a mão lá, que está fazendo. Não adianta, a gente pode falar o tanto que a gente quiser. Inclusive, eu te falei ontem, né? Eu estava em outras operações, fazendo outras coisas, cuidando de outros interesses, e eu acabei não acompanhando o pozinho, né? O Roxo começou a fazer, eu estou perto dele direto, conversando com ele direto, faço o programa com ele na sexta-feira, toda a gente falando, ele falando disso, né? E eu não fiz. E imagina a minha dor de corno de não ter feito junto, né? Então, assim, não adianta, por mais que eu estava junto, eu via acontecendo, eu poderia ter entrado na mesma operação e não entrei porque eu estava fazendo outras coisas. Então, isso só comprova que não adianta. Se você não apertar o botão, não tem jeito. E o mérito, realmente, o GG está falando aí, o mérito é todo 100% seu, tanto por ter se aplicado para estudar, por ter ouvido, né? Você abriu a sua mente, né? Você ouviu uma amiga, uma pessoa de longe falando para você que estava com um problema, você falou, espera aí, isso aqui pode ser um problema aqui para frente. Se isso for realmente um problema, que tal eu fazer uma proteção aqui, né? Então, assim, o mérito 100% seu, parabéns, de verdade. Eu não perdi muito nessa queda também, porque eu não estava exposto, eu não tinha comprado ações, eu estou sem comprar ações faz muito tempo, eu não tinha carteira,
Eu estava no lado oposto do buy and hold, né? Que eu acho que não valia a pena entrar na bolsa, porque eu comecei, o pessoal que está me vendo aqui, a maioria deve saber disso já, mas eu comecei faz pouco tempo na bolsa, eu comecei em fevereiro do ano passado. Só que eu já, felizmente, comecei pelo caminho mais da luz, conhecendo esse pessoal que mostra a proteção. Eu comecei pelo lado da proteção e por conta disso eu já nem montei carteira desde então, né? Perdi a alta da bolsa? Perdi. Mas se eu tivesse entrado e tivesse segurado, se eu tivesse ido por outro caminho e eu não tivesse aprendido o que eu já aprendi, que o Maurício me ensinou, que o JJ me ensinou, que o Luiz Fernando Roxo me ensinou, se eu não tivesse aprendido essas coisas, eu com certeza teria devolvido tudo, que eu teria ganho nesse tempo todo. Então, a proteção é essencial. Não, eu acho que é um grande aprendizado para a gente justamente essa discussão. Eu acho uma pena. Eu até comentei contigo. Eu fazia parte de 2 comunidades no Facebook de buy and holders, que eu sempre entrava ali, porque é interessante. O pessoal dá informações interessantes sobre análise, né, dos papéis e tudo mais. Mas nas 2, quando eu começava a falar de fazer tailhead, me expulsavam. Nas 2 me expulsaram da comunidade. Eu falei assim, esse pessoal não gosta de conversar muito, não. É a falta de diálogo, né? A gente precisa dialogar. É uma loucura isso, né? Parece que a gente tá xingando o cara, falando uma besteira, que não é, tá aí a prova. Espera só um pouquinho. Tá. Só um segundo. Marina, chegou a comida aqui em casa. Marina, chegou a comida. Estão me ligando aqui no celular. Não, sem dúvida. Acho que a gente tem que prestar muita atenção a isso. E juro, ter uma carteira de papéis que possam te render dividendos, que possam te render nesse mundo a gente está vivendo um mundo de taxa de juros zero. Sim. Tem nada. Não tem saída. Não tem saída. Não tem saída. Todo mundo vai precisar entrar. Então, essa história do financial deepening, eu acho que é super interessante. Até o Roxo, no começo, quando eu fui fazer lá o curso dele, o Ultimate, e a gente começou até a montar uma planilha juntos e tudo mais, eu adiantei, ajudei um pouco a ele em alguma das coisas. Eu adoro ajudar. Me dá muito prazer e me dá muito aprendizado também fazer isso, né? E justamente a minha intenção, quando eu olhei aquilo tudo, eu falei assim, gente, mais gente precisa aprender isso, mais gente precisa saber como isso funciona, mais gente precisa estar consciente de que realmente você, num mundo que não tem mais nenhum tipo de investimento de renda fixa, e não existe renda fixa, né, para começar. Até alguém numa dessas comunidades falou, não, me dá um rendimento, uma aplicação segura. Eu falei, poupança. Ah, mas poupança não dá dinheiro. Eu falei, é seguro que você vai perder dinheiro, mas pelo menos é seguro, né? E você está do outro lado da operação, que é o lado do cash sting, né? Sim. Você está com cash, porque você está com cash e trabalhando só nas opcionalidades. Então, tem muita coisa para a gente aprender, tem muita coisa para aplicar, e uma estratégia não exclui a outra. Se a gente for aberto para entender que uma não exclui a outra, todo mundo consegue ganhar, defender patrimônio. Eu até, assim, para pouca gente, eu falei que eu tinha conseguido ter os resultados que eu tive, porque parece até, para algumas pessoas, parece pornográfico, né? Fala assim, não, como assim você ganhou dinheiro com isso, com todo mundo morrendo na todo mundo perdendo, né? Lamento muito, eu entendo isso, mas eu tô protegendo o patrimônio da minha família. Eu tô fazendo uma coisa que é muito importante para todo mundo. Então, eu postei lá um meme que teve, que o pessoal fez aí, que viralizou por tudo quanto é lado, né? O meme da zoeira. Até teve antes de entrar na live aqui, eu recebi uma mensagem de um cara falando assim, vocês são muito bons e tudo mais, mas vocês não precisavam ficar humilhando as pessoas e não sei o que, né? Eu fiquei até um pouco preocupado. Assim, não é questão, não é a gente, primeiro, né? Eu não estou humilhando ninguém, não era essa a ideia. É só a gente tem que ver as coisas com um pouco de bom humor, né? Foi uma brincadeira lá que fizeram, inclusive as pessoas que foram hostilizadas no vídeo, né? Na brincadeira, a Bia Aguilar, por exemplo, falou lá no estou seguindo minha vida. Acho que assim, eles erraram.
Uhum. erraram alguns falaram, não, eu estou sempre que nem ela mesmo falou que estava 100% em bolsa. É um erro. Ficar 100%. Acho que a gente não tem que fazer nada na vida 100%, né? Você não tem que entrar de Não. cabeça em nada 100%. Você tem que É, sempre ter uma é. proteção. Então, assim, já que eles erraram, assumam esses erros, e acho que alguns deles estão fazendo isso, e vamos olhar o outro lado. E a brincadeira, ela ajuda a gente a criticar, né? A comédia Uhum. é crítica, né? É, é, É baseada na crítica. E a crítica serve para a gente rever nossos pontos, né? é. Uma crítica e um alerta para que realmente assim as pessoas percebam que se querem entrar nesse mercado de renda variável, no mercado de bolsa, é necessário gastar um tempo para estudar, para aprender, para acompanhar pessoas corretas, para acompanhar pessoas que não ficam estimulando, ganho, achando, te deixando acreditar que os ganhos vão ser para sempre eternos Sim, e sim. que você está surfando a melhor onda do mundo para sempre. Não existe para sempre. Acho que o mundo está provando que nada é para sempre mesmo. Então a gente vive. 100%. É. O Roxo, a empresa dele lá é Zen Economics, eu sigo muitas coisas do Zen. A impermanência é isso, né? Nada Isso. permanece. Então acho que é um grande aprendizado para a gente é exatamente isso. Nada permanece. A gente tem que cuidar das nossas coisas e tem uma historinha sufista que fala, né? O mestre lá fala pro garoto que acompanha ele para cuidar dos camelos e o garoto perde lá os camelos no meio do deserto, porque ele não amarra os camelos à noite porque ele acredita que Deus vai salvar os camelos dele. E aí os mestres dele falam assim: acredita em Deus, mas amarra os teus camelos. Isso Então, mesmo, isso mesmo. acredita em tudo, mas É. amarra os teus camelos. Tem um plano B, tem uma forma de você se proteger das coisas. É isso aí. Cara, muito obrigado pelo papo. Acho que Pô, eu gostaria de. Acho que vamos fazer mais, porque pô, uma puta experiência que você tem aí. Muito legal falar com você, conversar com você. Acho que todo mundo que está aqui com certeza gostou muito também. A gente tem que terminar tomara. aqui, porque daqui a pouco o Instagram derruba a gente, porque é uma hora ele corta, né? Não, é porque Mas chegou a comida, você tá com fome. Não vem com essa não, história, não. também, tem a comida também. Mas muito obrigado de verdade aí pelo Pô, eu papo. que te agradeço. Parabéns pela sua disciplina, parabéns Obrigado. por ter enxergado a diferença. A gente não está aqui para ficar comemorando sobre as perdas dos Não, outros, mas as não. perdas dos outros iriam acontecer de qualquer forma. A gente tem que tentar proteger o nosso, porque a nossa família precisa. Então, É. de verdade, parabéns, obrigado Muito pelo contato obrigado. aí. Vamos Pô, conversar de novo. um Vamos participar prazer com a gente enorme do sempre. Domingão. Vamos participar Sim, com a gente do verdade. Domingão da Opção. Próximo Domingo. domingo agora. Domingo. Fechou. Tamo junto. Beleza? Muito obrigado, Fechado. cara. Um abração, Eu que te viu? agradeço, Boa noite Marcelo. aí. Abração pra você. Boa noite pra você e boa noite pra todo mundo. Abração. Valeu. Tchau, tchau. Então foi isso, pessoal. Muito obrigado aí pelo pessoal, todo mundo que ficou aí na live. Acho que foi muito legal. Vamos fazer mais dessas aí. Acho que amanhã já acho que vou chamar o Moura. Vamos conversar com outras pessoas aí. Muito obrigado a todo mundo. Boa noite e até mais.